Então, a gente vai apresentar sobre o efeito corona na disciplina de Sistema Elétrico de Potência, que é dada pelo professor Rodrigo Fiorotti. Os componentes do grupo são Cássia Barcelos, Kellen dos Santos, Laís Jordan e Isabela Rezende. Iremos começar a apresentação com o Kellen falando sobre linhas de transmissão. Então, vou falar sobre um pouco de linha de transmissão. Vou passar por isso. A linha de transmissão é um processo que transmite a energia elétrica. Ela possui dois pontos diferentes relacionados, que é o ponto de geração e o de distribuição. E ela possui um potencial muito elevado para poder transmitir a energia, no caso, a tensão. Pode passar. Agora eu vou explicar o que é o efeito corona. O efeito corona é uma descarga elétrica muito barulhenta e luminosa. Ela ocorre por causa da ionização do gás em torno do condutor elétrico, como que dá para observar aqui pela imagem. Acontece com altas tensões, em torno de aproximadamente 30 kVA. É isso aí. E quando o efeito corona ocorre, ela provoca perdas elétricas em torno da rede. E, além disso, podendo interferir, no caso, em sinais de rádio, em transmissão de rádio e de televisão. Ela se torna mais frequente no período de chuva, por conta da umidade. E quanto maior a diferença entre condutores, menor vai ser o efeito do efeito corona, na verdade. Pode passar. Eu vou falar agora a diferença entre o efeito corona e o arco elétrico, que é muito semelhante, porém tem uma diferença. Como já foi dito, o efeito corona é uma descarga elétrica provocada pela ruptura da rigidez dielétrica. Entretanto, o arco elétrico é o resultado de uma sequência de fenômenos. Ou seja, o arco elétrico é ocasionado por uma série de efeitos corona. Então, o arco elétrico é uma sequência do efeito corona. É uma coisa que se diferencia. Pode passar. Então, eu vou falar sobre a formação do efeito corona. Num projeto de uma linha de transmissão, tanto em alta tensão como ultra alta tensão, o efeito corona é um decisivo fator a ser considerado para fazer o projeto. A escolha adequada de uma respectiva geometria de linha de transmissão, a altura das fases em relação ao solo, o distanciamento entre elas e o número de subcondutores presentes em um feixe e o raio que este feixe deve assumir são fatores que toda vez que projeta tem que ser visto. Esses fatores são muito decisivos no projeto, porque pode ou não ocasionar o efeito corona. A descarga corona é formada em torno da superfície do condutor, quando a intensidade do campo elétrico na superfície do mesmo excede o valor de disrupção do ar. Isso vai causar as consequências que logo adiante a Isabela vai falar. Uma série dessas condições para controlar essa tensão disruptada são a pressão do ar, a presença do vapor de água, o tipo de tensão aplicada e a fotoionização incidente. Quando a gente vê um campo não uniforme em torno de um condutor, a divergência do campo exerce a influência adicional e qualquer partícula contaminadora, como a poeira, por exemplo, transforma-se em uma fonte pontual de descargas. Essas descargas elétricas usualmente desencadeadas, na verdade, por um campo elétrico, vai acelerar os elétrons livres através de um gás. Quando esses elétrons adquirirem energia suficiente de um campo elétrico, eles podem produzir novos íons por colidirem com átomos de nitrogênio, o de oxigênio, entre outros. Os elétrons que iniciam o processo de ionização são frequentemente criados por fotoionização, que é a energia do fóton para ionizar um elemento. A maioria dessas colisões com os gases presentes no ar são colisões elásticas, ou seja,
colisões entre dois ou mais corpos, na qual estes sofrem deformações permanentes durante o impacto. Os elétrons apenas uma pequena parte da sua energia eles perdem, que são a energia cinética, em cada colisão. E um elétron pode atingir um átomo com uma força suficiente para fazer esse outro átomo excitar. Nessas condições, o átomo atingido passa a um estado de energia mais elevado, mas podendo, depois da colisão, voltar ao seu estado normal. E para ele voltar a esse estado normal, ele libera um excesso de energia, tanto em forma de calor, como em forma de luz, energia acústica e radiação eletromagnética. Um elétron também pode colidir com íons positivos, convertendo o íon em um átomo neutro. Esse processo denomina-se recombinação, na qual pode liberar excesso de energia. Passa. O efeito corona, além de tudo que eu falei sobre como ele é formado e aquele dá a definição, ele pode ser calculado, né? A gente pode descobrir ou ter pelo menos uma noção. Aqui está apresentada a tensão crítica pela qual se inicia o efeito corona na linha de transmissão, as duas fórmulas que são avaliadas. Logo abaixo está a legenda de todos os componentes das fórmulas. E uma coisa que é bom ressaltar é que para o efeito corona poder diminuir na linha de transmissão, você tem que aumentar o diâmetro dos condutores e a distância entre eles. Isso vai fazer o efeito corona diminuir ou aumentar. Passa. Aqui está um exemplo, né, de um cálculo de uma linha de transmissão. Logo abaixo os dados. Passa, Bel. A solução. A gente pode perceber na segunda linha, depois que ele faz o cálculo e que ele começa a ver sobre a tensão, que a condição para ver o efeito corona. Ele faz toda a resolução da fórmula e abaixo ele vê a condição para ver. A partir desse momento, ele faz o dimensionamento correto da linha de transmissão na hora de fazer o projeto. Passa. E aí também a continuação da linha da resolução. Passa, Bela. E a tensão crítica, né, do efeito corona para tal dimensionamento e também do o diâmetro e tal condutor que está ali se negociado, falado aqui na imagem. E ali mostra a tensão que pode ocorrer o efeito corona, pode se dizer assim. Passa, Bel. Agora eu vou falar um pouco sobre as perdas por efeito corona. A última fase de uma linha de transmissão é a distribuição de energia. E as concessionárias distribuidoras, elas recebem energia de agentes supridores. E esses agentes eles vão entregar aos consumidores finais. Podem ser consumidores residenciais, consumidores comerciais, consumidores rurais, industriais, etc. A energia que é medida pelas distribuidoras, ela é sempre inferior à energia que é recebida dos agentes supridores. Essa diferença que é chamada de perda de energia. As perdas por efeito corona, elas ocorrem nas linhas de transmissão, principalmente devido às condições climáticas do local. Mas também pode ocorrer por outros fatores, como a geometria dos condutores, também as tensões de operação e os gradientes de potencial que ficam na superfície dos condutores. As perdas por efeitos coronas nas linhas de transmissão, elas ocorrem quando elas atingem uma alta tensão e podem variar de alguns quilowatts por quilômetro até centenas de quilowatts por quilômetro. Isso vai depender do clima do local. Elas podem ser verificadas também como um efeito Joule, mas elas possuem efeitos relevantes a perdas do sistema. Um exemplo disso é que, quando está no tempo chuvoso, as linhas de transmissão de energia elétrica apresentam maiores perdas do que nas condições secas. As perdas por efeito corona, quando estão em um bom tempo, normalmente elas são causadas por substâncias não metálicas presentes na linha, que é diferente do que ocorre quando está no tempo chuvoso. Pode ser ocorrido por insetos,
por poeiras, por teia de aranha, por vegetação. Tudo isso quando entra em contato com a linha de transmissão. Já na chuva, as perdas por efeito corona elas são muito superiores quando comparadas às perdas sobre um tempo seco. Vale ressaltar também que as perdas por efeito corona elas não atingem 5% das perdas que são causadas por um efeito Joule em uma linha de transmissão. A gente pode fazer uma comparação que, pelo efeito Joule das linhas de transmissão, vão depender da carga da linha. E com o efeito corona, mostra que a Joule é bem superior. Só que as perdas máximas produzidas por efeito corona podem ser igual ou até maior que as perdas ômicas. Também vale ressaltar que as perdas em tempo bom podem acabar sendo insignificantes em consideração às perdas com mau tempo. Só que as perdas com tempo bom ocorrem por um longo período, e diferente do tempo chuvoso. E o valor de energia final pode ser bem mais perdida do que em tempo chuvoso. Pode passar. Em um estudo feito, foi encontrada uma equação para fazer o cálculo das perdas por efeito corona em uma condição de mau tempo. As perdas em efeito corona, em bom tempo, elas podem ser calculadas com 17 decibel, que é a unidade de medida da equação. Ela pode ser calculada com 17 decibel a menos do que quando é calculada com o tempo chuvoso. Aí aqui tem a fórmula, que tem as constantes, como vocês podem ver, e tem aqui o E, que é o gradiente médio superficial em kV por centímetro, o D, que é o diâmetro do subcondutor em centímetro, o N, que é o número de subcondutores do feixe, e as outras constantes, e também a altitude do local em metros. Pode passar. Como pode ser aproveitado? Esse efeito ele pode ser aproveitado pelas indústrias e comércios para remoção de cargas elétricas em superfícies de, por exemplo, aeronaves, pode ser usado na fabricação de ozônio, também pode ser utilizado na fabricação de eletretos, que é um microfone reduzido, e também pode ser usado através da técnica de descarga de corona. As descargas de corona também podem ser usadas para gerar superfícies carregadas. Elas são usadas em copiadoras eletrostáticas, que são a fotocópia. Também pode ser usados para remover partículas do ar, como do ar-condicionado, por exemplo, que vai carregar o ar, conduzir o fluxo carregando através de um filtro de polaridade alternada e vai depositar as partículas carregadas em placas de polaridade oposta. E os radicais livres e os íons gerados nas reações de coronas também podem ser usados para remover do ar produtos tóxicos e, através de reações químicas, podem produzir o ozônio. A descarga de corona ela pode ser aproveitada. Então, às vezes, indústrias elas fazem de forma intencional para que sejam realizadas essas utilizações e outras coisas afins. Então, principais consequências do efeito corona. O efeito corona pode causar grandes transtornos, especialmente em caso de quedas na capacidade energética, podendo resultar na perda de centenas de quilowatts por quilômetro de condutor elétrico. Isso acontece principalmente em linhas de transmissão expostas a chuvas e garoas. Em geradores de energia e transformadores, motores elétricos, capacitores e outros aparelhos elétricos do tipo, o efeito corona danifica progressivamente o isolamento interno e pode resultar em danos mais graves, capazes de ocasionar falhas prematuras de todos os equipamentos. E mais consequência do efeito corona, que é a emissão de luz,
ruído audível, ruído de rádio, que interfere no circuito de comunicação, e vibração do condutor, liberação de ozônio, aumento das perdas de potência, que pode ser suprida pela fonte. E essa aqui é as referências que foram usadas no trabalho. E esse foi o nosso trabalho sobre efeito corona.